Fala galera do Seasons Podcast, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast mais especial aqui. Dessa vez com ele, Douglas Oliveira, evangelista do Monte João Câmara, líder de rede de jovens, produtor musical. E é muito especial esse podcast. Estamos aqui com o homem de Deus, veio viajar para cá, derramar sobre as nossas vidas, ministrar louvor e aprender muito com a gente também. E queria que tu introduzisse quem tu é, né? Tua idade, de onde tu veio, pra galera que não te conhece. Amém, glória a Deus. Boa noite aí para vocês que estão assistindo. Meu nome é Douglas Cauã, mais conhecido como Dodô. E tenho 21 anos, atualmente faço 22 esse ano. E sou natural de Macau, Rio Grande do Norte, mas moro em João Câmara. Hoje sou líder de jovens lá do Monte João Câmara. E é bênção, né? Passando esses dias aqui e graças a Deus estou aqui aprendendo muito, né? Crescendo espiritualmente, né? E desde já agradecendo o convite ao podcast. E, Dodô, tu tá aqui desde quando? Qual dia? Desde sexta. Participou de alguma gravação do Monte Worship também? Teve um tempo com eles? A gente vai... A primeira gravação, assim, com o pessoal do Monte Worship vai ser agora no Adora Nordeste, só. Glória a Deus. Até deixando o convite para você, né? Nós vamos ter o nosso evento Adora Nordeste, dia 22 e 23 de agosto, que justamente vai ter o lançamento do álbum do Monte Worship. Vai estar o Dodô, vai estar alguns evangelistas, uma galera aí envolvida nesse projeto muito especial, que o Senhor colocou canções no coração do nosso ministério. E algo que eu queria saber de ti, Dodô, um pouco da tua infância, como é que foi esse teu processo de infância mesmo, de adolescência ali? Tu já tinha uma vida com Jesus, tu sabia algo de igreja, era afastado? Como é que era na tua família nesse contexto de igreja? Se tinha algum envolvimento, ou se, enfim, como é que era? Evangelista, quando eu tinha... Estava até comentando isso com o pastor Gabriel, né? Mas falando, né, da infância, né? A minha infância ela foi bem assim, resumida ao mundo, né? Minha família não tinha traço nenhum cristão, né? Teus pais nem eram crentes nem nada? Nada. Então, assim, eu com 6 anos, 7 anos ali, já vivia já no mundo, já andava com meu pai, encontro de paredão, né? Uhum. Tinha, né? E eu sempre fui envolvido com a música desde cedo, né? Então, desde os 3 anos de idade que eu toco bateria e desde os 5 que eu já me apresento profissionalmente. Então, Com a bateria, não? com a bateria, tocando bateria. Então, esse contato com o mundo já veio desde cedo. Então, ali na minha infância, eu não tive contato com a igreja ali até meus 10, 11 anos. E aí, quando completei ali meus 11 anos, aí minha mãe começou a participar de uma congregação lá na minha cidade, Comunidade Viva, e eu comecei a ir, né? E comecei a ir, aí foi onde eu comecei a tocar na igreja, dali na minha adolescência. E foi até a minha juventude desse jeito. E teve alguma. Mas ali, tu já. Porque assim, né? Tem pessoas que estão na igreja, mas não estão com Jesus. Como que era esse processo? Tu realmente tinha um relacionamento com Deus ou era mais algo de tocar? Era... Sim, era mais de tocar, né? Eu não tinha esse relacionamento com Jesus por eu não buscar e não entender também, né? Então, eu tive esses problemas, né? De, tipo assim, saber quem era Jesus, saber o que era o ministério, né? Então, eu sofri muito com isso. Então, ali até meus 17 anos, 18 anos ali, foi vivendo dessa maneira, se apostatando, né? Mas isso já era. Perguntando, né? Porque tu falou que nasceu em Macau, Macau, em Rio Grande do Norte. Isso já era em João Câmara? Isso, Quando João Câmara. Tá. Quando eu tinha 2 anos assim, aí eu fui pra morar em João Câmara. 2 anos já. Muito novo, né? Aí o que eu queria te perguntar? Beleza, tu falou que passou um tempo no mundo, na igreja, se tocando, mas não estava firme com Jesus. E os teus pais? Como que eles te tratavam? Eles tinham um olhar assim mais liberal, tipo, não, deixa o Dodô fazer meio que ele quiser, ele tem que decidir por ele? Ou eles puxavam muito a tua orelha assim, não, vai pra igreja, tem que mudar de vida, enfim. Como que era esse relacionamento com teus pais? Porque eles já tinham se convertido, né? Não. Mas estavam indo frequentando só, mas Só frequentando. só a minha mãe. Ah, sim. Só minha mãe. A gente foi pela minha mãe, né? Eu e meus irmãos, a gente foi pela nossa mãe. E aí, o meu pai não ia. Não ia. A gente ia pra igreja, às vezes o meu pai ia pro mundo, né? Pra balada, pras festas. E aí, isso foi gerando, porque assim, algo que a gente não tinha era essa identidade, né? Era esse exemplo desse pai, né? Do nosso pai, né?
Então, esse exemplo do meu pai, do nosso pai, não teve. Por quê? Porque ele vivia no mundo, então, por que que os filhos dele não iriam seguir os mesmos passos? Então, mesmo que a nossa mãe ensinasse, a gente tinha ali o exemplo do nosso pai, né? Tipo assim, não vou para a igreja, preciso ir para a igreja só uma Pra que eu vez. precisaria Pra- se meu próprio pai não vai? Era tipo isso? Isso, desse jeito. Então, assim, eu meio que ia, assim, para tocar. Para Uhum. tocar, eu ia para tocar, né? Eu gostava de estar tocando, mas eu não entendia ali o que era por trás realmente, né? O mundo espiritual, né? Eu nunca soube. E depois que eu entrei no Mante, né? Que eu vim entender, né? Esse lado espiritual, né? Que nós devemos estar consagrados a Deus, né? Na hora do louvor, na hora da adoração, que isso é muito importante. Então, é, realmente meu pai não ia, né? A minha mãe, minha mãe ia, eu ia lá, mas eu não tinha esse relacionamento assim Com com Deus. Deus. Aí, então, eu gosto de dizer muito que a minha mãe, né, a pastora Raquel, né, ela é uma guerreira. Então, porque, tipo, ela tinha ali, só ela que entendia o que estava fazendo ali, e nós tínhamos ali 4, 5 pessoas ali que não entendia, que não queria viver aquilo, por não saber, né, por não saber e não ter uma experiência com Deus. E quando que foi que meio que essa chave virou na tua vida? Que deixou de ser um relacionamento com a igreja no sentido de tocar um instrumento e passou, na verdade, a ser o teu Deus e aquele que te salvou e que tu tem um relacionamento. Quando que foi a virada de chave? Tinha Porque, ali, querendo ou não, né, quando a pessoa está muito tempo acostumada a ir lá tocar, 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 ela se acostuma com o ambiente. Então, o que que foi que te chocou que, não, agora eu quero ter um relacionamento com Deus? sim, então, nesse período, assim, de 16, 17 anos, eu jogava, né, jogava futebol, e quando eu fiz 18 anos eu joguei profissional. E aí eu passei um ano jogando. E aí quando eu voltei para casa, e aí eu vi que eu tinha perdido o crescimento da minha irmã, Débora, né? Eu tinha perdido o crescimento dela, assim, poxa, ela evoluiu muito em um ano. E eu fui vendo isso, algumas coisas lá em casa mudaram. E, e eu fui vendo o quanto de tempo eu perdi com a minha família. E aí, Isso por causa das coisas do mundo? isso porque eu tava jogando fora. Ah, E sim, porque eu sim. passei um tempo fora, morando fora. E aí, quando eu voltei, e aí poxa, a minha mãe já tava na célula do Mante, né? A gente já tinha saído da outra igreja, tinha falado com o pastor, e minha mãe tava frequentando as células do Mante. Ela fez, meu filho, vamos para uma célula? Só que eu não, tipo, o que eu entendi de igreja era aquilo, né? De ir lá, tocar e Sim, sim. pronto. Então, quando eu comecei a ir para as células, né? Comecei a ir, poxa, foi mudando algum percentual ali em mim, né? Foi mudando, né? E aí eu lembro que eu vim para Fortaleza, tava falando até com a Evangelista Thalita, que eu vim para Fortaleza há uns 2, 3 anos atrás e conheci o Mande através do hype. Uhum. Através do hype. Porque lá só tava nas células. E aí eu vim, né, com o antigo pastor, né, que era o Evangelista Wallace. E aí, quando eu vim pra cá, quando eu conheci a galera, eu disse, poxa, eu acho que é isso aqui que eu quero pra minha vida, né? Digo assim, porque eu tinha uma visão totalmente errada, né? Do cristão, né? Poxa, você senta lá, você fica olhando a palavra, você não entende, você vai pro domingo, vai pro culto, aí na semana tá fazendo tudo errado de novo. Então, assim, algo que eu vi aqui que a galera tem uma identidade. E eu não tinha. Uhum. Então, eu comecei a ver isso, eu comecei a perceber que eu estava sem identidade, eu não tinha uma identidade firmada em Deus. Então, esse foi o ponto de virada de chave, né, na minha vida. Interessante. Então foi a partir de um relacionamento mais em comunidade, então, Sim, sim. conhecendo o pessoal daqui. E depois disso, pronto, o que eu queria saber também é, depois que tu veio pra cá e, nossa, preciso mudar de vida, enfim, o que que tu sente que tu, assim, o que que tu trouxe mais assim que tu voltou lá pra João Câmara? Tu veio pra cá, nossa, agora eu quero fazer isso, isso aqui. Pronto. Quando a gente voltou, né, pra João Câmara, aí a gente teve a abertura do templo. Fui lá, Uhum. eu evangelista, o Wallace, a gente foi lá, pintou o templo, alugou a igreja, né, o prédio da igreja, né, pintou de preto, branco. Eu me pintava mais do que eu pintava a parede, né. E aí, foi bem, só que teve uma pitada de. Existia uma barreira. Teve uma Uhum. barreira nesse tempo onde eu voltei, porque a gente abriu a igreja, eu comecei com o Ministério do Louvor e tal, só que eu não tinha feito encontro. Sim, sim. Não tinha feito encontro com Deus. E aí foi indo, foi indo, foi.
Fui levando. Só que aí, você lembra que eu falei que eu tinha voltado, né? Jogava profissional. Quando eu voltei, eu fiquei sem emprego. Eu fiquei sem emprego. E aí, poxa, não tinha renda, não tinha nada. E como eu tinha voltado, e eu olhava para os outros com identidade, mas eu ainda não tinha. Entendeu? Eu ainda não tinha buscado isso ainda. Tu E entendia aí, que o que tu queria era o que a gente estava vivendo ali, mas isso, tu não tinha desenvolvido isso em você. isso. Então, o que foi que aconteceu? Alguns meses depois, surgiu uma oportunidade, né? Vamos dizer Uhum. que foi uma oportunidade, de eu ir tocar no mundo. Tocar a bateria. E aí, só que aí eu não tinha entendimento. Por quê? Porque a minha raiz era, não, você vai lá, faz o seu trabalho e depois você vem para a igreja. E eu comecei a levar isso comigo, eu comecei a pensar, Achava que dava pra conciliar, né? conciliar, eu Tá achava, junto. e justamente. Então, por quê? Porque pessoas faziam isso. E eu Sim. olhava para as pessoas, aparentemente elas estavam bem, então eu disse, eu vou fazer também, né? Se os outros estão bem, eu vou fazer também. Assinado Satanás. Então, o que acontece? Quando eu, quando eu vi isso, quando eu fui viver isso, cara, aí eu fui num show, né, do artista que eu ia tocar, eu fui no show, achei o máximo. Eu fui só olhar, achei o máximo. Tipo, poxa, isso aqui que eu, caraca, mano, isso aqui é muito top, vai me pagar bem. Aí, beleza, o baterista de lá ia sair e tal, aí eu fui e entrei no projeto. E quando eu comecei a vivenciar isso, eu vi que não era do jeito que eu imaginava. Poxa, tinha tocado no sábado, tinha tocado no domingo, sexta, quinta, acabou com a minha rotina na igreja. Destruiu, foi tudo por água abaixo. Então aí, nesse período de tempo, eu fui me afastando de Deus, aos poucos. Foi esfriando. Fui esfriando. Ao ponto de eu não querer mais ir à igreja. Tu lembra, só pra contextuar pra galera assim, a linha temporal, quando é que foi o hype que tu veio aqui? Tu lembra qual que era o tema? Não, não lembro, porque eu cheguei atrasado. Ah, A de gente chegou boa. atrasado, a gente veio de uma cama, a gente Ah, chegou na viajaram, metade. né? Foi. Ah, Aí a tá. gente chegou na metade, eu não prestei atenção. Entendi. Vai, segue. Então, e aí, quando eu fui vivenciando isso, né? Fui esfriando, esfriei, até o ponto de eu me sentir tão sujo de eu achar que Deus ele não me perdoaria, né? E aí, quando eu lembro quando o apóstolo Bené foi lá no Fruto Fiel, foi o apóstolo Bené, foi o bispo, foi o pastor Gessé, o pastor Sim. Gabriel, o Luan. Então, quando eles foram lá, e eu sabia, né? Porque tipo, já tinha acendido no meu coração, meu Deus, me dá um emprego onde eu não precise estar nas lotadas, onde eu não precise passar por isso, né? Deixar de servir ao Senhor, deixar de ler a tua palavra, deixar de ter um momento devocional, porque eu estou ocupado demais. Então, se eu me dá um trabalho, então eu não tinha formação acadêmica, né? E aí eu fui, meu Deus, me dá um trabalho para que eu possa sair disso, para que eu venha sair disso. E aí Deus, ele, na semana que o apóstolo Bené ele ia lá, o meu pai recebeu uma proposta do governo federal, de uma ONG do governo federal, para ser professor. E aí, tinha como me encaixar. E ele fez, meu filho, poxa, uma oportunidade dessa aqui. Eu fiz, glória a Deus, vamos ver se vai dar certo. Só que aí, direto, aquele remorso, assim, poxa, Aquela culpa, né? aquela culpa, né? E eu disse, meu Deus, e agora? O Senhor está me entregando, mas como é que eu vou renunciar? Como é que eu vou dizer que eu quero sair? E aí o apóstolo Bené foi no sábado lá. Eu não tinha tocado. Ele foi lá no Fruto Fiel e eu cheguei atrasado, porque eu sabia que se eu fosse, eu iria mudar. Eu sabia que eu iria mudar ali. Então, Não ia ter como fugir, não né? ia ter como fugir ali. Poxa, tava o apóstolo e o bispo lá, não tinha condições. Então, quando eu fui, eu cheguei atrasado. Tava lá e todo mundo tinha ido já, eu fiquei em casa, não, mano, relaxando. Bem lento para chegar atrasado. E aí, quando eu cheguei lá, poxa, eu senti a atmosfera já. E aí eu lembro que no final da palavra, né? Aí o bispo, né? Ele falou, você que quer se reconciliar com o Senhor, né? Eu vou, tchau, tchau mundão. Aí eu vou, né? E aí eu fui lá na frente e o bispo ele liberou algo, né? Muito importante sobre a minha vida. E ele disse, e em nome de Jesus você volta você vem para nunca mais voltar. E isso tem martelado muito até hoje. Então, toda vida que
Porque assim, né, quando a gente tá com Deus, né, a gente não tá livre de pensamentos, né? Sim, sim, de errar. De errar. Então, assim, e sempre martela isso. Assim. Eu lembro que ele plantou uma semente no Liberação Profética, só que eu tava longe, né? E ele mandou uma mensagem pra mim, ele falou, meu filho, ele mandou uma mensagem pra mim, falou, meu filho, você simplesmente tá trocando o luxo por lixo. Pronto, ele mandou só isso pra mim. Cara, quando ele mandou isso pra mim, aí a mente começou a girar, aí meu Deus, eu tô com os olhos vendados, eu não tô conseguindo enxergar isso. Poxa, eu tô comendo as migalhas desse mundo onde eu poderia estar em um banquete com Deus. Então, eu fui vendo isso, eu fui vendo o quanto isso me corrompeu. E aí, quando o apóstolo Bené foi lá, né? E aí eu tive essa reconciliação com o Senhor. Assim que eu saí do culto, já mandei uma mensagem no grupo da banda, gente, tô saindo, tchau. Botei uma nota no Instagram, nota de desligamento da banda, puf, pronto. Não quero mais saber. Aí o Douglas viu emprego, não tava nada certo. Foi na fé. Não, foi na fé, não teve nada certo, não tinha nada certo. Então, a partir desse momento, aí foi onde Deus ele começou a fazer na minha vida. Aí foi onde eu fiz o reencontro com Deus, porque eu já tinha feito. Uhum. Eu fiz novamente o encontro com Deus. Eu disse, não, daqui eu não saio mais. E aí, O teu encontro com Deus foi aonde? o meu primeiro encontro foi em Caraúbas, certo? E esse segundo, agora que eu voltei, né, foi em João Câmara. Ah, top, Foi em João top, Câmara. top, muito bom. E transicionando, eu queria falar um pouco também questão da rede de jovens, né? Tá liderando os jovens, mas eu lembro que também antes, eu até viajei pra lá. Naquela época, tu já tava firme, já tava... E pronto, eu tinha acabado de voltar. Tinha acabado de voltar Tinha já. acabado de voltar. Tinha feito o encontro. Eu acho que vocês foram, acho que 2 semanas que eu tinha feito o encontro. 2 novamente. semanas. O reencontro? Do aquele- reencontro. Ah, isso, sim, do sim. reencontro. Pra quem não sabe, a gente foi fazer o hype lá, né? Fui junto com o pessoal fazer o hype, que é um evento da nossa rede de jovens. E foi muito bom, a gente ministrou lá, foi muito bom, tipo, conhecer vocês lá, a igreja lá é muito, muito carinhosa com quem chega, né? Glória a Deus. Enfim. Aí, como é que foi pra ti também assumir uma rede de jovens, né? E seus pais também, depois, queria que falasse depois disso, né? Teus pais assumirem a igreja também, né? Como é que foi pra ti todo esse processo, primeiro da rede de jovens? Assim, Uma né? responsa grande, né? Assim, Sim, pra quem tá voltando, toma. Toma aí pra você, vai lá, resolve. Então, assim, quando eu voltei, né, tinha o líder lá, né, e aí ele acabou saindo e meio que a igreja ficou um pouco, levou ali uma quadrilha norteada. Meio Sim, que sim, com caiu, certeza. bateu a cabeça, né? Então você fica zonzo. E aí eu lembro que eu não sabia como era isso, né? E aí, Dodô, tu vai ser o líder de jovens. Por quê? Tô voltando agora, calma Poxa, aí, cara, eu né? acabei de voltar. Misericórdia. Mas aí o que é que foi que aconteceu? Há um tempo atrás, eu comecei a ver o que Deus ele começou a fazer na minha vida. A partir do momento que eu disse sim para o ministério. Sim. Então, assim, você, né, que tem a responsabilidade de ser líder de jovem, não desista, pelo amor de Deus. Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho. Mas tem a recompensa. Amém. Então, poxa, eu não sabia nada. Nem pregar, assim, nem pregar, assim, ministrar, eu não sabia. Lá vai eu ter que estudar. Correr contra o tempo. Vai lá, Douglas, lê isso aqui, assiste pregação para você ter uma base. E aí, isso foi mudando muita coisa. Aí comecei a ter referências, comecei a olhar um pouco as pregações do bispo, comecei a ver o que eu queria para os jovens. Por quê? Porque eu era, quando a gente estava falando da minha infância, da minha adolescência, eu era um jovem meio que rebelde, Uhum. certo? Meio não, eu era inteiro rebelde. Então, assim, o líder falava, ó, não faz isso aqui. Eu ia fazer o contrário. Só para dizer que quem mandava na minha vida era eu. Então, assim, eu passei muito por isso. E por quê? Porque eu não tinha um acolhimento. Eu não tinha alguém que chegasse para mim e dissesse, poxa, cara, Um vem cá. discipulado, Um sim. discipulado, eu não tinha. Então, assim, eu disse, poxa, eu não posso deixar isso faltar para os jovens. Eu não posso deixar isso faltar para os adolescentes. Esse afeto, esse carinho, essa pessoa... Isso é o que é legal em um líder, para quem não sabe. Se você encontra uma demanda que você não se sente atendido, se coloca na brecha e que a próxima geração não sofra com aquilo que você sofreu. Isso, desse Isso é o que é jeito. importante. Isso. Então, assim, eu disse, não, eu quero ser para os adolescentes e jovens o que eu não tive. Então, assim, hoje,
E foi uma responsabilidade muito grande, mas hoje eu venho colhendo muitos frutos, graças a Deus, Glória a Deus. porque claro que deu aquele sentimento de existência, né, no meio da caminhada, mas Deus ele sempre esteve presente. A campanha de ano agora foi uma foi meio que um baque muito grande para mim, porque mostrou que o Espírito Santo tá ali comigo para tudo. Tudo, 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 tudo. E ele observa tudo, ele vê tudo, ele cuida da minha vida. Então, quando eu comecei a fazer a campanha de ano, eu fui entendendo, né? Fui entendendo que o Espírito Santo ele queria fazer na minha vida. Poxa, eu tô aqui contigo. Olha o que tu não teve. Você tá fazendo isso para os meninos. Não desiste. Então, foi um desafio para mim, porque como é que eu vou fazer algo que eu não aprendi a fazer? Sim. Então, foi meio Desbravar, que... né? Então eu tive que ser bem persistente mesmo e glória a Deus que hoje eu tenho colhido frutos, né? Discípulos abençoados, discípulos que entendem a palavra, discípulos que gostam do ministério, discípulos que amam estar na igreja, estar em comunhão. E isso foi uma semente que foi plantada desde eu ter dito sim ao ministério. Glória a Deus, glória a Deus. Aí, transicionando teus pais, como é que foi esse processo também? Foi... Uma pitadinha que eu queria trazer eles aqui depois também. Amém, Aí tu glória a pode falar Deus. só um pouquinho assim, como é que foi pra ti, sobre a tua perspectiva, né, de ver os teus pais agora inseridos no ministério. Inclusive, fala um pouco de como é que foi esse ponto do teu pai, né? Porque tu falou que teu pai não ia, como é que foi esse processo? Sim, Isso é sim, muito meu interessante pai, saber ele também. aceitou, meu pai, ele aceitou há um tempo atrás no Manto também. No Manto estava o bispo, a bispa, ele aceitou. Foi mais ou menos o mesmo tempo que você ou... Não, não, foi depois. Foi bem depois. E aí, se eu não me engano, eu ainda estava viajando. Eu ainda Uhum. estava viajando. Eu estava em Sergipe ainda, quando ele aceitou. E aí, ele aceitou a Jesus, né? Foi indo, né? Foi tendo um relacionamento, foi entendendo, né? O que era, mas ele, ele conversava muito comigo. Ele fazia, filho, quando eu era mais novo. Filho, eu já passei por isso, essas picuinhas de igreja, essas coisas acontecem. Eu já vivi tudo isso. É por isso que eu não vou para a igreja. É por causa disso. Então, assim, isso foi enraizado nele. Então, até isso desenraizar, até Uma cortar. grande desconstrução, né? Então foi um processo, né? Foi esse processo para ele, né? E aí, quando surgiu ele lá, né, na caminhada, quando surgiu esse convite, né, diretamente de Deus para eles serem os pastores, o bispo, eu estava em Caraúbas, aí o bispo liga: meu filho, o que é que você acha? Uhum. E eu fui contra. Eu fui contra. Em primeira mão, eu fui contra. Douglas, por quê? Porque naquele momento, eu pensei na igreja. Eu não pensei no relacionamento deles com Deus. Uhum. Naquele momento, eu pensei na igreja. Eu disse, poxa, do nada assim, já. E aí, o que foi que aconteceu? Eles aceitaram. Me perguntaram, o que é que você acha, meu filho? Não sou de acordo. Vamos orar. E aí, quando eles aceitaram, né? Eles tinham aceitado provisoriamente para que o bispo mandasse outros pastores. Só que aí, foi fluindo. Foi tendo graça do Senhor. Foi tendo graça do Senhor. E foi fluindo, começou a fluir. E quando eu fui ver, já estava muito melhor do que estava antes. Aí eu disse, puxa, é isso. Porque assim, Deus ele me entregou algo sem eu saber. E por que ele não poderia entregar também para os meus pais? Por que eles não poderiam ter essa vivência também já na prática? Então, o que foi que aconteceu? Deus entregou, né, esse ministério, né? E aí tem dado muito certo. Tem sido bênção de Deus, né? Nós temos até o conjunto, assim, em família também melhorou muito nosso relacionamento em família, né? O nosso linguajar dentro de casa muda totalmente, né? Questão de familiaridade. Um exemplo, como a gente tinha muito, e está se perdendo aos poucos, porque a gente entende o que Deus entregou para cada um. Então, assim, tem sido bênção, né? Foi bem louco, né? Essa fase, mas que tem dado muito certo pela graça de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria saber um pouco, tu contou assim da tua infância em relação com a música, mas também eu fiquei sabendo, né, que tu fez alguns jingles para alguns políticos. Como é que foi essa questão de produtor musical e tal? Tu trabalha ainda com isso de alguma forma? Como é que tu meio que conseguiu até trazer um pouco da tua experiência do mundo, tecnicamente falando, né? Logicamente, as letras talvez não fossem a melhor coisa, o ritmo, enfim, mas a questão da técnica.
conseguiu trazer muito do que tu aprendeu? Como é que foi esse processo na música em si? E se Cara, adequar também ao padrão bíblico também. Como é que isso, foi isso. isso pra ti? Eu lembro que quando eu voltei, eu tive uma percepção totalmente diferente da música. Eu comecei a ter uma percepção diferente do que? Da parte técnica. Da parte técnica. Porque eu aprendi muita técnica, muita técnica. Eu costumo dizer que eu aprendi muito em pouco tempo. Uhum. Então, assim, comecei a mexer com programas, com softwares, com... Pois é, quando eu fui lá pregar no Hype, foi até engraçado, o evento, o evangelista Gabi, né, ele dá evento, a gente foi ministrar lá no Hype, eu lembro que a gente chegou pra tocar, aí do nada, tipo assim, tinha um outro instrumento que eu não vi ninguém com o instrumento na mão, aí tinha um som de fundo que eu não sabia, quando eu fui ver era o Dodô, colocava tudo num programa, ficava tudo encaixado, meu Deus, cadê esses músicos que eu não tô vendo aqui na minha frente? Porque assim, pronto, isso foi o que me proporcionou, proporcionou aprendizado, a ser desenrolado, a fazer as coisas, né? E aí, eu trouxe muita coisa. Questão de mixagem. Pronto, o som da igreja, ele era um pouco pra dentro. Aí Uhum. quando eu comecei a ter essa percepção de mixagem, aí quando eu chego hoje na igreja, pronto, o microfone ele sai bem, eu consigo botar um efeito na voz, eu consigo equalizar bem o violão. Então assim, eu consigo tirar uma música assim, do mesmo jeito que ela é originalmente. Então assim, isso foi mudando em mim, né? De ter a excelência, porque, poxa, se eu tenho a excelência para pegar uma música do mundo, para pegar os arranjos, para pegar a parada, para pegar, poxa, tudo, por que que eu não vou ter para Deus? Por que que eu não vou pegar as Ó, músicas você dele? músico, pega o recado aí, ó. Então, assim, o que eu vejo, por isso, eu vou dar uma vez para as músicas, o que eu vejo muito hoje, né? As pessoas, por mais que elas não consigam pegar de ouvido, mas elas não estudam. Elas acabam não estudando. Então, assim, a prática, ela vai levar à perfeição. Um exemplo, se eu toco bateria, poxa, eu não sei tocar tanto, estou em fase de aprendizado. Poxa, cara, estuda música. Estuda música, vai lá, passa em casa, passa uma semana estudando. Quando for ter o ensaio, você vai estar lá. Por mais que você não tenha pegado do jeito da original, mas você se baseou. Assim, né? Não sou da área da música, mas às vezes, assim, pelo que eu escuto, a galera quer pegar a música no ensaio. Aí isso quebra, né? Quebra muito, porque ensaio não é canto de pegar música. Já é pra Ensaio é vir para você pronto. chegar e passar. O ensaio é para você chegar e passar. E se tiver alguma alteração, aí a pessoa vai lá Encaixa e junto com os encaixa outros isso, músicos. encaixa. Porque senão aí vai perder tempo. E tempo difícil. Aí, Tempo é pronto. complicado. Dentro disso, o que que tu trouxe também dos princípios do reino pra dentro da música, assim? Porque a gente sabe que quando a pessoa tá tocando ali, existe algo espiritual acontecendo. Seja até no mundo, E quanto conta, né, dentro da igreja? igreja. Sim. A gente entende que existe algo espiritual sendo liberado ali. O que que tu entendeu quando tu entrou na igreja e começou a ministrar realmente louvor? Porque tu falou que tocava, mas ministrar o louvor é Sim, é diferente. diferente. Você tocar um instrumento e ministrar é diferente. Como é que foi essa transição para ti, para entender que existe um background espiritual, que tem uma parte por trás do espírito? Isso. Então, como eu passei a parte da minha infância, adolescência na igreja, mas eu não tinha essa cultura, né, de fazer um jejum, uma consagração para louvar, fazer uma consagração para subir no altar, né? Então eu não tinha isso. Eu não sabia o que era isso até eu viver, até eu entender que necessitava, até eu começar a ver a diferença quando eu Sim. fazia e quando eu não fazia. Então, assim, eu trouxe isso como uma válvula de escape, porque assim, nós músicos, né? Nós músicos, cantores, ministrantes, nós precisamos estar consagrados para estar no altar. Nós precisamos jejuar, nós precisamos estar em oração, nós precisamos orar ali antes do ensaio, orar até depois também, agradecendo a Deus porque Ele derramou a sua graça, né? Sim. E isso é muito interessante. Isso é muito porque no mundo não se tem isso. Você vai lá, chega lá, toca todo mundo, às vezes até um com raiva do outro, porque ali é o seu trabalho, você precisa ganhar para aquilo ali. E na igreja não pode existir isso. Então, eu fico olhando isso e o Mante ele me ensinou o que é ser leal, o que é honrar. Então, a minha primeira lealdade tem que ir com Deus. A minha primeira sinceridade ela tem que ir para Deus. Então, assim, poxa, toda vida antes de cantar, de louvar, eu faço ali um momento de oração. Eu sempre peço para que Deus ele derrame a graça, porque eu não consigo fazer aquilo ali sozinho. Por mais que eu faça curso, por mais que eu faça... Mas que eu tenho a técnica. técnica, mas não. Tem que ser... Quando tem que juntar a técnica com a unção.
Tem que juntar técnica com unção. Porque não adianta eu saber cantar muito. Isso é unção, né? E era isso que acontecia comigo, né? Até em outro ministério também. Porque tinha muita técnica. Nós aprendíamos muito sobre Sabia técnica. tocar, mas não sabia tinha... tocar tanto. A gente Mas não sabia carregava a tocar. presença. Não carregava a presença. E aí, às vezes, causava até a frieza, né, espiritual, Sim, porque sim. nós que estamos ali carregando louvor, né, nós precisamos levar a galera pra cima, para que a galera entenda um momento de adoração, um momento de entrega, e isso não tinha. E eu não vivenciei isso durante a minha adolescência, eu só vim vivenciar isso depois que eu entrei no monte, né. Muito bom, muito bom. Trazendo um pouco agora das perguntas que o pessoal fez aqui, pode ter alguma polêmica aqui, mas vamos lá. Uma que eu achei muito boa. Pra ti, até casa com um pouco com o tema que eu ia trazer aqui, mas já vem logo para a pergunta também. Qual foi o desafio mais marcante na sua caminhada com Cristo e como que você passou por esse processo? Eita. Liderar os jovens. Liderar os jovens? Liderar. O que que tu sente que mais te tira da tua zona de conforto em relação a liderar os jovens? Assim? O que mais te desafia, assim? O que mais me desafia hoje é estar ali com eles sempre. Sempre. Porque como eu trabalho, né? Eu trabalho o dia todo, eu não consigo estar ali 24 horas com eles ali falando e eu acabo meio que deixando assim, vamos supor ali, um dia sem falar às vezes, né? E um dia, 2 dias sem Não falar faz diferença. faz muita diferença. E aí eu tenho sido muito confrontado, eu vim pra cá, né, esse final de semana, e eu fui muito confrontado em relação a isso. Eu disse, poxa, eu não posso deixar os meninos soltos para que possam vir outros pensamentos sobre eles, né? Eu preciso estar ali com eles, eu preciso ser aquilo que eu não tive. Então, assim, foi mudando, assim, muito minha percepção, assim, e hoje o meu maior desafio é esse, né? Estar ali presente 24 horas com eles. Outra pergunta, muito boa resposta. Outra pergunta. Pensando de hoje até um ano atrás, o que que você acha que mais mudou na sua vida, assim? De um ano atrás para cá? Meu caráter. Meu caráter, né? É que eu lembro que eu era muito meninão, sabe? Muito meninão. Tipo, vinha as coisas com ingenuidade, né? Às vezes o inimigo vinha aqui na minha cara, na minha frente, assim, falava comigo, o inimigo, e eu não sabia, porque eu era Não ingênuo. tinha um discernimento. Não tinha discernimento. Né? E aí muita coisa foi mudando no meu caráter, né? Tanto como pessoa também, como espiritual. E aí eu lembro que nesse Liberação Profética, quando eu fui ordenado, o pastor Rafael, de Araguaína, se eu não me engano, eu ia passando assim por ele, e eu já tinha sido ministrado há muito tempo para mim que Deus iria me transformar, que Deus ia me tirar de um menino para me transformar em um homem. E aí, quando eu cheguei assim para ele, eu dei um abraço, pastor, como é que o senhor tá? E aí, poxa, ele me abraçou e ele começou a falar no meu ouvido, ele falou, ó, Deus está tirando as vestes de menino de você, irá colocar umas vestes de homem. Uau, Naquele momento ali eu desabei. Foi na hora, né? Naquele momento ali eu comecei a chorar, disse, é isso. Então, assim, isso mudou muito na minha vida, meu caráter. Né? O jeito que eu me relaciono com as pessoas, o jeito que eu converso com as pessoas, o jeito que eu me comporto, assim, o jeito do meu posicionamento como cristão também mudou. Então, eu creio que o que mais mudou na minha vida foi o meu caráter. Glória a Deus, glória a Deus. Como foi para você a experiência de participar do Intimidade do Hype nessa visita aqui em Fortaleza? E aproveita já dando outro gancho, o que que tu pretende também levar daquilo que tu aprendeu aqui com a gente para lá? Glória a Deus, bênção. O Intimidade, eu já tinha ouvido falar, né? Só que eu não tinha vindo para vivenciar, para ver, né? Eu só tinha participado do Hype. E aí, quando eu vi o Intimidade, aquilo que eu tinha uma percepção, né, de um tempo atrás, ela foi mudada. Porque assim, cara, quando eu vejo jovens da minha idade, quando se entregam, quando pulam, quando se ajoelham para dizer que tudo que tem ali, que tudo que tem nele é Deus, tudo que tem nele é só a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Cara, eu fico olhando assim e digo, meu Deus, cara, que nível de entrega. O nível de entrega para Deus, né? E aí, o que eu tomei assim para mim, que a adoração e a pregação ela tem que estar em conjunto. Por quê? Por incrível que pareça, quando a gente chegou aqui na sexta-feira, a gente sentou, eu, o evangelista Luan, o pastor Gabriel e a evangelista Thalita. E aí o pastor Gabriel fez, olha essa letra aqui, que a gente cantou lá em Palmas, voltando do Liberação Profética, e ele começou a mostrar. E ele fez, vamos fazer essa música? O que foi que aconteceu?
Ele falou, vamos falar da passagem do jovem rico? Aí vamos falar da passagem do jovem rico? Eu disse, poxa, beleza. Aí eu fiz só o primeiro verso. O que faltava em mim, Jesus, para te seguir. Aí começou a fluir. A gente terminou essa música. Beleza. Isso na sexta-feira. Quando foi no sábado, no hype, né? O que é que o pregador fala? Pastor Claudivan, Pastor Claudivan, sobre a passagem do... do jovem rico. Cara, quando o pastor Gabriel tava lá na frente. Alinhamento é pouco, né? Alinhado é pouco. O pastor Gabriel tava lá na frente. Aí eu prestei atenção, só que eu prestei atenção porque ele tava falando da passagem do jovem rico. E eu na minha a música. Tentando pegar a música, né? A música. Aí o Luan olha pra mim e fica, Douglas, a música, Douglas, eu fiz, é mesmo, macho. Aí, quando pensa que não, lá vem o pastor Gabriel com um olho desse tamanho assim, a gente já entendeu. E aí, aí a gente lá vai no final, né? A gente foi cantar essa música. Cara, bênção. Aí a gente vinha falando no carro, né, sobre isso. Então, assim, uma coisa que eu tirei, né, desse hype, né, e algo que vem ser ministrado para mim há 2 semanas atrás, é que Deus, ele revela, Deus, ele dá visão, Deus, ele tá ali do nosso lado, para que tudo se concretize, né? O Espírito Santo, ele testifica. É isso que fala a palavra, né? Glória a Então, Deus. eu tirei muito isso do hype, né? Muito bom. Um louvor que marcou a sua vida com Deus. Eita. Só um. Escrita pelo dedo de Deus, Thales Alberto. Escrito pelo Deus de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. Foi a música do meu encontro, né? E eu sempre que eu escuto ela, poxa, eu lembro, Lembra né? logo, né? Eu lembro logo e eu lembro de onde Deus me tirou, né? Incrível Eu como a lembro música de- tem esse poder, né? Tipo, de lembrar. Faz a gente meio que viajar as épocas, né? Sim. E eu lembro que eu não conhecia essa música. Eu não conhecia. Eu sabia da música do Thales, mas eu sabia da música animada, né? Do Thales. Uhum. E aí, quando começou a tocar essa música, eu fui vendo que era em mim, né? Eu fui vendo que aquilo era, olha o que ele fez comigo. E aí, eu vivo muito esse louvor, né? Olha o que ele fez comigo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Aí teve uma pergunta aqui, que eu falei que eu não ia querer colocar, mas eu vou adaptar um pouco ela. O pessoal que falou sobre as suas habilidades no futebol. Misericórdia. Aí falou como é que é ser bom, né, no futebol. Eu queria que você falasse. Jogava em qual posição? Eu jogava volante, segundo volante e lateral direito. Mas chegou a jogar profissional mesmo? Sim, um profissional. Cheguei a jogar Foi profissional. aonde? Sergipe, no Botafogo de Sergipe. Aí, ó. Galera aí quiser, quando tiver campeonato aí, pra chamar um homem. Mas Misericórdia. era campo? Campo. Nunca foi futsal, não. Futsal eu fui vice-campeão estadual só na base. Adulto eu cheguei a jogar estadual, mas não Mas cheguei preferia campo. eu gostava, não, na verdade eu gostava muito do futsal. Eu sempre amei jogar o futsal. Agora eu fui pro campo, me profissionalizei somente no campo. Nossa, nossa. Aí, indo já pro final, Dudu, queria que tu olhasse aí pra câmera, desse um pouco de uma palavra que o Senhor tem colocado no teu coração e também orasse também pela galera que vai estar assistindo aí, para ser impactado por aquilo que o Senhor tem derramado sobre a tua vida também. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, uma passagem que me marca muito. João 3,30, né? Diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Antes, né, eu pensava que eu era o sabichão, eu era o bichão, né, que jamais eu iria ter que me render a Deus, né, para que ele derramasse a graça dele sobre a minha vida. Então, quando o meu eu foi diminuindo, Deus, ele se fez maior. Então, isso mudou a minha perspectiva, né? Isso mudou o meu jeito de pensar. Porque hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu queria dizer para vocês, né? Se você passa por lutas, deixa que o Senhor ele cresça na tua dificuldade, deixa que o Senhor ele cresça no teu problema, para que a glória seja totalmente dele. Glória a Deus. Ora aí pelo povo que vai estar vendo, em relação a isso também que tu ministrou, que é muito bom, muito forte. Glória a Deus, glória a Deus. Então, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Deus, muito obrigado, meu Deus, por cada pessoa que vai assistir esse podcast, Deus. Que o Senhor vai estar, meu Deus, chegando em cada lar, em cada casa, em cada celular, notebook, televisão, cada meio de comunicação, Pai. Que o Senhor vai estar, meu Deus, derramando a tua graça, a tua misericórdia, meu Deus, sobre cada pessoa que irá escutar isso, meu Deus. Que esse testemunho não venha a me glorificar, meu Deus, mas que venha a glorificar o teu nome pelo que o Senhor fez na minha vida, Pai.
E em nome de Jesus, o Senhor continuará fazendo, Pai. E em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha crescer em meio às dificuldades, Pai, da vida. Que o Senhor venha, meu Deus, a crescer, meu Deus, em meio aos problemas que nós temos, Pai. E que nós possamos renunciar ao nosso eu, meu Deus, para viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós somos seasons, nós somos jovens apaixonados por Jesus, não importa a estação. Tamo junto e fica com Deus. Glória a Deus. Amém.